Bom dia a todos e a todas. Como vocês estão? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Vamos para mais uma quinta-feira com aulas, com atividades. Que vocês continuem mandando aí o retorno, tirando as dúvidas, ok? Estou disponível aí a todos vocês. Então, nessa oportunidade, nós vamos para a disciplina de Geografia, onde nós estaremos falando sobre contraste nas paisagens agrícolas. Lembrando que na última aula nós falamos sobre as atividades econômicas no espaço rural. Vimos um pouquinho da agricultura, da pecuária, extrativismo, os tipos de extrativismo que existem. Vocês fizeram atividades. Muito bem. Então vamos prosseguir com contraste nas paisagens agrícolas. Crianças, o que é contraste? O que quer dizer essa palavra, tá? Contraste é uma comparação entre uma coisa e outra. Então, contraste são comparações. Então, dentro da paisagem rural, nas paisagens agrícolas, existem alguns contrastes, algumas comparações, ok? Algumas diferenças. Contraste também quer dizer uma diferença, tá? Então, nós vamos ver aqui dois tipos de propriedades. Tem as pequenas propriedades rurais e tem as grandes propriedades rurais. Então, vamos ver aqui as pequenas propriedades rurais. Quero que vocês aí abram o livro de vocês, mais especificamente na página 285, onde vamos estar iniciando, ok? Então, as paisagens agrícolas apresentam muitos contrastes. Nós já entendemos o que é contrastes, muitas diferenças, muita comparação entre uma coisa e outra, tá? Alguns deles, em razão dos tipos de cultivo e do uso de diferentes tecnologias na produção, vamos estudar alguns exemplos. Então, eu quero que vocês observem bem. Nós estamos vendo aqui uma pequena propriedade rural, tá? Então, aqui na legenda de vocês observarem bem que, em geral, nas pequenas propriedades rurais, a atividade agrícola é desenvolvida com técnicas tradicionais de cultivo, ou seja, com o uso de instrumentos simples, como que o arado puxado pela força de animais, vocês estão vendo aqui, ó, os animais puxando o arado, tá? Tem aqui o proprietário aqui atrás segurando aqui para arar a terra. O que é arar a terra? É deixar a terra fofinha, tá? Para o plantio. E trabalhos manuais, tá? Como enxada, certo? Enxada é um trabalho manual. Acredito que em casa vocês tenham enxada para capinar a porta, o quintal, quem tiver quintal, facão. Isso aí são instrumentos manuais e onde nós podemos ver bastante em pequenas propriedades rurais, tá? Muito bem, então o agricultor utiliza o arado puxado com a força de animais no preparo do solo para o plantio na China, tá? Então é uma foto aqui da China, aqui arando a terra. Muito bem. Prosseguindo aqui, grandes propriedades rurais. Quando se fala de grandes propriedades rurais, são grandes extensões de terra, são propriedades com quilômetros e quilômetros de distância, tá? Então, não tem condição, voltando aqui para vocês, não tem condição uma grande propriedade rural ser arada por instrumentos simples, por instrumentos tradicionais, como arado, enxada, facão, enfim. As terras são muito extensas, são bem longe, são muito grandes, tá? Então, a melhor maneira de poder arar a terra, essas grandes propriedades rurais, é através de quê? Vamos ver aqui o que diz a legenda. A agricultura também pode ser desenvolvida com técnicas modernas de cultivo. Então, essas instrumentalizações aqui, ó, são modernas, tá? Ou seja,
com maquinários, como vocês podem ver aqui é uma máquina de tecnologia avançada com semeadeiras e colheitadeiras. Então existem algumas algumas máquinas que servem para quê? Umas são semeadeiras, elas vão colocar as sementes, devido à grande extensão de terra, devido a ser muito grande, tá? E tem aquelas máquinas colheitadeiras, que vão somente para colher, né? Então, em geral, esse tipo de agricultura desenvolve-se nas médias e grandes propriedades rurais. Então, vocês estão vendo aqui uma colheitadeira, tá? Ela está colhendo, tá? Mecanizada de soja no Mato Grosso do Sul. Então, é uma colheita mecanizada, ok? Tem aqui uma pessoa dirigindo, então aqui a soja ela já está propícia para o plantio, para a colheita, na verdade, ela já foi plantada, certo? E ela já está aqui, ó, propícia para a colheita, ok? Então, como essa propriedade rural é muito grande, é necessário de máquinas com tecnologia avançada, ok? Se for usar uma enxada, ou um facão, ou bois para estar puxando, vai demorar muito. Demora muito. Então, geralmente, essas grandes propriedades rurais, elas são para grandes exportações, dentro e fora do Brasil para outros países. Ok? Logo após esta página aqui, vocês têm uma atividade onde vocês vão colocar as diferenças, o contraste de duas figuras lá, ok? Vocês vão colocar aí a página direitinho para vocês vão responder, tá bom? E mais à frente, na página 287, tá falando aqui um pouquinho sobre as terras indígenas e quilombolas. Vocês sabem que as terras indígenas e quilombolas são terras que hoje são asseguradas pelo governo. Então, são terras exclusivamente para essas comunidades, para esses povos, certo? Então, vamos aqui acompanhar um texto para vocês estarem entendendo melhor. E por que elas fazem parte das propriedades agrícolas, tá? Então, no espaço rural, além de propriedades agrícolas, existem áreas ocupadas por povos tradicionais, tá? Então, esses aqui são povos bastante antigos, principalmente desde o início da colonização do Brasil aqui, tá? Então já existiam os índios, com o passar do tempo que foram trazendo aos poucos os africanos, né? Os negros, certo? Então existem áreas ocupadas por povos tradicionais que apresentam um modo de vida muito característico de sua cultura. Vamos conhecer o exemplo de indígenas e dos quilombolas. Então, vocês têm aqui uma legenda, aqui, ok? Então, o que está dizendo? Muitos indígenas do Brasil vivem organizados em aldeias, tá? Isso é um fato. Todos os índios também, principalmente os que são atuais também, ainda continuam com as suas culturas vivendo em aldeias. Então, as aldeias ocupam terras em geral, localizadas em áreas de florestas reconhecidas pelo governo federal como território indígena. Se é um território indígena que realmente foi reconhecido pelo governo federal, isso quer dizer que nem outras pessoas podem fazer plantios, outras pessoas não podem desmatar, ok? Porque são terras exclusivas para os índios, para que eles continuem com suas culturas e também com seus plantios, tá? Então, nesse território, os indígenas têm o direito de viver e de explorar a terra por meio do cultivo de produtos. Essa daí é a maior fonte de renda e de sustento dos indígenas, tá? O plantio da agricultura ou da colheita de frutos e raízes, que no caso é o extrativismo, tá? Então, os indígenas, eles são totalmente extrativistas. A pesca, a caça, o plantio, ok? Então, todo o produto que é relacionado à natureza, que no caso aí é o extrativismo, que na verdade
é a principal função deles aí. Eles são totalmente extrativistas, tá? Principalmente na área, no extrativismo animal e no extrativismo vegetal, ok? Muito bem, então essas terras, elas são asseguradas para os índios, para que eles tenham seu próprio sustento e também continue com a realização de suas esculturas, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui do lado, nós temos aqui uma imagem de uma quilombola, tá? Uma quilombola. Quando eu falo, crianças, quilombola, está relacionado aos negros que eram escravizados há muito tempo atrás, tá? Então, naquela época que havia escravidão no Brasil, em todos os países havia escravidão, aqui no Brasil também não foi diferente. O que acontece? Os negros que fugiam daqueles donos que eram muito maus, né, que até matavam por qualquer coisa, eles começaram a fugir e formar quilombos, tá? Quilombo era o lugar onde os negros refugiados ficavam, então era chamado de quilombo, tá? Então até hoje tem os remanescentes. O que quer dizer remanescentes? São aquelas pessoas que são das mesmas gerações dos ex-escravos aqui no Brasil, tá? Então, vamos ler aqui a legenda. As comunidades quilombolas são áreas de terra no espaço rural formado por antigos quilombos, que eu já falei para vocês. Essas comunidades estão presentes em várias partes do Brasil e são constituídas por pessoas que preservam diversas tradições e costumes herdados de seus antepassados africanos. Ou seja, o quilombo hoje é uma herança dos antepassados. Então, no quilombo, principalmente nos quilombos atuais, eles ainda continuam fazendo os mesmos costumes, as mesmas tradições, tá bom? Então, de modo geral, tudo que é produzido na comunidade é dividido entre seus integrantes. Uma parte considerável dos produtos da agricultura, por exemplo, é consumida pelos quilombolas e o restante é comercializado nas cidades. Então, tudo que é feito na área quilombola, que é uma área rural também, lembrando que essas áreas, terras indígenas e terras quilombolas, são terras rurais, ou seja, são pessoas que vivem do seu próprio plantio, tá? Próprio sustento. Então, os indígenas e quilombolas, todos eles são extrativistas, tá? Então, o que acontece? Tudo que é produzido, eles têm um costume de dividir entre seus integrantes, entre as famílias. Geralmente, eles fazem almoço para todos, tá? E no final do dia, todos ali vão se reunir, vão comer juntos. E o restante que fica do plantio, daquilo que foi retirado da natureza por eles vendem, né? É comercializado nas cidades. Então, primeiramente, para a alimentação de toda a aldeia, de todo o quilombo, tá? Quando eu falo aldeia dos indígenas e dos quilombos, e eles comem, certo? E aquilo que fica, eles comercializam também, vendem, tá? Então, o que é o quilombo? Quilombo, tá bem aqui na legenda de vocês, o que é um quilombo? Povoado que se estabeleceu em áreas do espaço rural de difícil acesso para receber africanos escravizados que fugiam dos maus tratos e da escravidão nas fazendas. Foi o que nós acabamos de enfatizar anteriormente. Então, os quilombos, eles foram feitos com este objetivo, de fugir dos seus donos, dos maus tratos, da escravidão, tá? E lá eles tinham livre, e era tão escondido dentro das matas, na parte rural mesmo, a parte que ninguém conseguia chegar, era tão escondido que eles conseguiam viver livremente. Conseguiam viver e continuar com suas tradições, com suas crenças, com sua cultura. Então, até hoje, esses quilombos, eles foram reconhecidos também pelo governo federal,
tá? Então, as pessoas que moram no quilombo toda a comunidade é responsável pelas terras quilombolas. Não só os quilombolas, como também os indígenas. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham entendido. Tem umas atividades bem simples para vocês fazerem, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar me procurando no privado, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês e muito obrigada pela atenção.